Olá, alunos, sejam bem-vindos então à webconferência aí da disciplina de Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. E a gente está gravando essa webconferência aí, então infelizmente não vai ser possível mandar perguntas ao vivo, mas nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas aí que surgiram lá nos fóruns, né, nas questões propostas lá na disciplina. Então estou aqui com o professor Paulo Roberto Sécula. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio? Então vamos falar aí algumas dúvidas que surgiram, né? Fala um pouquinho sobre o que seria o trabalho em redes públicas. Júlio, o trabalho em redes públicas é todo o sistema que envolve a governança, a governabilidade da atividade pública. Digamos lá, vamos pegar um exemplo. Na área social, o CREAS. O CREAS ele depende de toda uma rede. Então, é uma rede onde tem os órgãos que atuam em várias áreas. Que nem no caso da governança e governabilidade, ou vamos dizer assim, a rede pública federativa. Nós temos o Estado, a União, os municípios. Então, eles acabam formando uma rede, porque precisa-se dos parlamentos, tais como Senado, Câmara de Deputados, estaduais, federais, vereadores, prefeitos, e precisa-se ter uma articulação dentro dessa rede. A partir do momento que se monta essa rede, nós temos uma rede federativa, onde será realizado trabalhos em prol da comunidade, do desenvolvimento do país, do município, do estado e assim por diante. E o que seria o conceito de governança? A governança está ligada ao Estado, Júlio. Quando nós falamos em governança, nós estamos falando a máquina do governo. A forma que essa máquina é concebida, quem que compõe essa máquina, o que ela realiza, quais são os princípios que fazem com que ela tenha efetividade na atividade pública. Então nós se dirigimos diretamente ao sistema de governo, vamos dizer assim, à empresa pública. Tá? Mesma coisa com as redes estatais. A empresa ela precisa ter um sistema. E é a forma de gerir, é a governança desse meio. Então nós estamos se dirigindo direto à figura ali da estrutura pública, tá? Do governo. Como que ele é composto, de que forma ele é composto, como que ele é formado e qual as suas diretrizes para realizar o sistema de governo dele. E o conceito de governabilidade, em oposição a esse de governança? A governabilidade é a forma que vai ser gerida a máquina, Júlio. Digamos assim, qual que é o meu sistema de governanças dentro disso dali? Como que eu vou governar? Quais são as atividades, as práticas que serão realizadas dentro do processo administrativo, tanto estatal como público? Quais são as regras a serem seguidas? Quais são os nortes? Quais são as prioridades a serem realizadas dentro de um processo de governo? Então, quando nós falamos lá em governança, nós estamos falando da máquina. Quando nós falamos em governabilidade, é o formato desse governo, como que ele vai ser gerido, de que forma que vai ser feita a gestão dele, quais são as práticas que serão realizadas, qual que é o sistema que esse governo vai realizar dentro do período em que o cidadão colocou ele lá para realizar esse trabalho. Então, quais são as regras, quais são os trabalhos que são realizados, planejamento, as diretrizes que vão nortear todo o processo de governabilidade. Você poderia dar alguns exemplos aí de outras redes públicas que a gente pode pensar? Nós podemos ter lá, digamos lá, vamos pegar o sistema SUS. O sistema SUS ele é uma rede. Então você vai entrar lá no sistema, ele vai te direcionar para uma consulta médica, ele vai te direcionar para uma clínica especializada, ele vai te direcionar para um trabalho especializado na área psiquiátrica, um psicólogo, para uma assistência social, se você precisar. Ele vai te direcionar para uma assistência onde você receba um remédio por um órgão público. Então, como você começa a montar uma rede. Porque são vários órgãos dentro de um sistema que trabalham em conjunto. Vamos pegar lá um outro exemplo também, vamos pegar ali o sistema judiciário. Nós temos todas as esferas judiciárias. Só que vamos pegar lá, você vai cumprir uma pena alternativa ou você é um egresso de um sistema penitenciário. Você vai sair de lá, você tem o patronato, que faz parte da rede. Você tem o CREAS.
você tem o conselho da comunidade, você tem os órgãos que vão te dar treinamento, as escolas, cerveja, para te preparar. Então, isso acaba formando uma rede. É uma rede voltada ao quê? À ressocialização do egresso do sistema penitenciário. Assim funciona em todo e qualquer ambiente público. São vários órgãos trabalhando em conjunto com diretrizes parecidas, onde eles vão, um vai completando o outro. E para isso nós temos que ter toda uma estrutura, todo aquele formato da governabilidade. E é lógico, uma governança bem estruturada, que é o governo que vai gerir essa atividade e vai dar o norteamento para essa atividade. Hoje nós temos dentro muito aí das redes que está sendo inserida as universidades. Principalmente nessa última que eu citei ali, a universidade, hoje ela trabalha com projetos de extensão. A universidade, ela vai trabalhar com projetos de extensão dentro do sistema de saúde. Então, a rede, ela começa a ser ampliada, ela começa a ficar maior porque ela começa a ter uma governabilidade diferenciada, começa a se expandir e buscar parceiros para que cada vez mais essa estrutura, ela se consolide e possa prestar um trabalho essencial e eficiente para a comunidade. E até pelo que você estava falando aí, esses trabalhos em redes acabam aproximando profissionais de áreas muito diferentes também. Esse é um desafio que o gestor tem que enfrentar. Esse é um desafio do gestor. Porque quando nós falamos em redes, nós estamos falando em órgãos diferentes, em estruturas, onde elas serão consolidadas, elas serão trabalhadas para trabalhar num sistema único junto. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Você tem uma multidisciplinaridade ali. Você tem pessoas, profissionais de várias áreas. Então, vamos pegar lá, você vai ter um advogado, você vai ter um assistente social, um médico, enfermeiro, psicólogo, você vai ter o administrador, o contador, vai ter o gestor público. Então, é a união dessas pessoas em quê? Em realizar uma atividade única, uma atividade que leve a um bem-estar da população, que leve à formação de um sistema e que esse sistema ele venha evoluindo e sendo construído de forma que ele possa proporcionar uma melhor condição de vida, uma melhor condição de saúde, uma melhor condição de moradia, uma melhor estrutura do município, do país e assim por diante. Então, começa-se aqui a fazer um planejamento e essa equipe faz parte desse planejamento, faz parte da realização desse planejamento, das propostas de trabalho e assim por diante. E como que é, professor, esse trabalho em redes? Não existe uma organização central desse trabalho todo? Eles são vários núcleos? Como é que funciona? Vai depender do fator, mas geralmente o trabalho central vai ser quem? A sede, vamos pegar lá o governo municipal, vai ser a equipe do prefeito, onde ele vai ter que gerir, vai ter que trabalhar, fazer um processo de gestão, buscar entregar os órgãos. Desculpa. E o que vai acontecer? Muitas vezes vai ter que trabalhar com os egos das pessoas, porque, eu faço isso, aquele não faz isso. Não, o que tem que ter em mente é o seguinte, nós temos o órgão central, podemos ter vários núcleos isolados, porque nós podemos ter, além das redes públicas, nós podemos ter as redes estatais, que poderiam ser as ONGs trabalhando juntos, uma empresa, quando ela começa a expandir também seus negócios internamente, ela tem várias áreas, então ela começa a trabalhar dentro de uma rede. Mas vamos pegar lá na rede pública, uma rede mais federativa. Nós temos o presidente é o núcleo central. Porque a política de governo, a proposta de governo dele, o planejamento de governo dele, vai interferir e vai agir dentro desse sistema de rede. Porque esse sistema de rede, ele vai, digamos lá, para a saúde. Preciso melhorar a saúde, preciso colocar mais médicos, preciso colocar melhores estruturas, medicamentos diferenciados e assim por diante, dentro de uma nova rede. Eu vou trabalhar dentro dessa rede, eu vou trabalhar dentro do planejamento, mas teve alguém, a figura do gestor, que colocou essa missão para a rede. E a rede tem que fazer com que ela funcione. Então, lógico, nós vamos ter um núcleo, que vai ser a parte do governo, a parte da governança, onde ele vai fazer o planejamento, ele vai estruturar, vai colocar as normas, as diretrizes e quais são as metas a serem atingidas. E a rede vai ser fomentada a realizar esse trabalho. E o que seria
a gestão da rede federativa, especificamente? A rede federativa é tudo aquilo que engloba o governo federal, junto com os municípios, estados. Então, são todas as redes. Vamos pegar lá um Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma rede federativa. Ele tem o Ministério da Saúde como seu núcleo, vamos dizer, base, e ele tem as suas outras bases, as suas outras redes, trabalha integrado com os estados, com os municípios, com outros tipos de órgãos, muitas vezes ONGs, associações, vamos dizer assim, de comunidades que acabam ajudando e prestando aquele serviço, muitas vezes fazendo atividades diferentes, pois eles acabam tendo lá todo um núcleo de especialidades. É que nem se nós pegarmos aqui em Guarapuava hoje, nós temos aí a 5ª Regional. Ela é uma das extensões da rede. Então, ela acaba fazendo o quê? Um elo de ligação entre o restante da rede que é fomentada dentro do município. Encaminhando um paciente para cá, mandando para uma especialidade, encaminhando para outro órgão da rede, para outra ramificação dentro dessa rede. Então, você começa a se montar uma estrutura. Você começa a fornecer essa estrutura. E essa estrutura ela não vai ser formada só por Guarapuava. Ela vai abranger todas as cidades que fazem parte dessa 5ª Regional. Então, ela faz parte do Sistema Único de Saúde, que é o programa de saúde federal. Então, ela é uma parte integrante dessa rede. Então, a rede federal ela vai integrando mais do que fosse pegar aqui, digamos, dentro do nosso município. Vai ser uma rede menor, mas vai ser uma rede. E a federal ela vai ter aí amplitudes maiores. Bom, e até pegando esse exemplo, ou pensando em outros também, existe uma margem de autonomia entre alguns, aí, por exemplo, entre o governo federal e esses locais, né, esses centros mais locais, existe alguma autonomia mais ou menos que esses centros podem ter, né? Mas ele tem que ter uma regra, seguir a regra do governo federal de algum modo. Como é que é essa interação? Existe autonomia, assim? Existe uma alteração, Júlio, porque você veja só, o governo federal ele lança algumas diretrizes que você vai ter que seguir, alguns regulamentos. Vamos pegar lá o governo estadual. Ele tem essas diretrizes, ele tem que cumprir essas diretrizes, mas ele também tem a proposta do governo dele, ele também tem a realidade dele, que é diferente, muitas vezes, da realidade de maior parte do país. Tem as realidades comuns, mas nós temos as realidades específicas. Lógico que você vai trabalhar dentro desse parâmetro que a rede federativa te deu, mas você vai ter essa rede, digamos, estadual, municipal, que vai trabalhar dentro das diretrizes, mas elas vão criar as diretrizes delas também. Então, elas têm um nível de autonomia para, além de fazer aquele trabalho fomentado pela rede principal, lá, digamos, um SUS, ele também vai ter o seu trabalho vinculado à realidade do local onde ele está incluso. Sim, porque é difícil uma diretriz que venha do governo federal atenda a todas as localidades, principalmente num país tão grande, né, como o Brasil. Assim. Você não vai conseguir atender todas as realidades. Então, você precisa dessas autonomias. Então, o município ele vai trabalhar, vai montar o planejamento vamos dizer, na área de saúde. Ele vai montar voltado à realidade do município. O que o município precisa? Muitas vezes é diferente dos índices que estão dentro do Estado. Então, nós temos dificuldades diferentes, realidades diferentes. E, dentro dessa rede, a figura do prefeito, a figura dos vereadores dentro da rede começa a compor e, vamos dizer assim, a dar corpo a essa rede, para que ela possa se desenvolver e cada vez trabalhar mais integrada. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades aí que um gestor precisa para entender desse assunto. As habilidades do gestor ele vai ter que saber que ele tem que trabalhar com gerenciamento de conflitos, que você em qualquer ambiente onde você trabalha, que você tenha uma multidisciplinaridade, que você trabalhe com pessoas, você vai ter que gerenciar conflitos, você vai ter que gerenciar egos, você vai ter que ter uma habilidade muito maior, vamos dizer assim, um jogo de cintura, porque você vai lidar com situações que vão fugir muitas vezes do teu conhecimento, então você tem que ter humildade também de buscar ajuda, por isso é uma rede. O que acaba acontecendo? Qual que é o primeiro princípio da rede? Um dos princípios, vamos dizer, não o primeiro, mas um dos princípios, é você estabelecer parcerias, você estabelecer um vínculo onde você vai buscar auxílio,
onde você vai buscar conceitos que as pessoas vão te ajudar. Então o gestor ele tem que ter essa humildade, ele tem que ter um jogo de cintura muito grande, ele tem que ter uma habilidade de gerenciar conflitos, ele tem que ser um político, vamos dizer assim, porque ele não pode ter vergonha de ir lá e pedir, ele vai ter que buscar ajuda, ele vai ter que saber que ele tem que trabalhar integrado, independente se é oposição ou se é posição, ele tem que buscar trabalhar, porque a partir do momento em que ele está ali, ele já não é mais aquele adversário, ele tem que lembrar que ele está representando o povo e ele tem que buscar cumprir com essas diretrizes e fazer com que a rede funcione. Então ele tem que ter habilidades de gestão, ele tem que ter um conhecimento em gestão pública, ele tem que conhecer como funciona a máquina. Então são uma série de habilidades aí que qualquer administrador público tem que ter. Então se nós pegarmos lá o que é um administrador público, quais são as habilidades, são as mesmas habilidades que o gestor de rede vai ter que ter. Uhum. Professor, surgiram algumas dúvidas lá sobre a construção dos trabalhos que envolve texto lá no Moodle, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Nós temos lá alguns trabalhos onde nós optamos por colocar o nome construção de texto. O que ele tem lá? Alguns têm vídeos, alguns têm, além dos vídeos, tem os artigos. E ele diz assim lá, construa um texto a partir do conhecimento adquirido, ou vamos dizer assim, vamos ser um pouco mais subjetivo, da visão que você teve do texto, junto com a experiência que você vivencia no seu domicílio. Então você vai ler o texto, você vai assistir o vídeo. Eles são o quê? Não é para você fazer a construção do texto pelo artigo ou pelo vídeo. Eles são a base para que você possa construir um texto e relatar como isso funciona com as experiências que você está vivendo, se você trabalha no sistema de rede, como que você vê esse sistema de rede no teu município. Então, você vai construir com base nos textos, mas trazendo para a tua realidade. Para a realidade do município onde você mora, do estado onde você mora. Uhum. Então, não é eu pegar o texto lá, vou ler o texto e vou construir um texto em cima daquele artigo que foi proposto ou do vídeo. Não, eles são a base para te dar estrutura e um discernimento de conhecimento para você construir o teu texto em cima das diretrizes, dos fatores que são colocados ali nos textos, dos artigos e nos vídeos, para que você possa construir um texto colocando ou realizando, vamos dizer assim, uma comparação com a realidade que você está vivenciando no seu domicílio. Uhum. E você poderia comentar um pouquinho sobre como que vai ser o formato da prova, da disciplina? A nossa prova, Júlia, ela vai ser tranquila. Ela vai ter ali, em sua grande maioria, questões objetivas e em torno aí de uma ou duas questões descritivas. Então ela vai ser baseada em cima do livro da disciplina e dos materiais que foram disponibilizados. Então ela não vai fugir de nada daquilo em que o aluno tem disponibilizado dentro da plataforma. Leu o livro, fez as atividades, tranquilamente ele vai conseguir fazer a prova. Porque não foge nada do que está ali dentro. Então ela é uma prova bem tranquila, ela não vai ser uma prova assim tão pesada, vamos dizer assim, é uma prova para quem estudou, para quem fez as atividades, para quem leu os capítulos dos livros que foram propostos dentro das atividades da unidade 1 e 3, desculpe, a unidade 2 e 3, que a unidade 1 nós deixamos mais para uma introdução. Então ele vai ter todo o subsídio, toda a condição tranquila de fazer tranquilamente a prova. Ela não é uma prova, não está uma prova difícil, as questões não são questões pesadas ali, mas não são questões que fogem do que tem dentro do programa da disciplina, do que foi colocado ali. Legal. Então tá, pessoal, a gente está chegando aí ao final. Professor, mais alguma coisa que você gostaria de colocar antes da gente encerrar? Pessoal, coloquem as dúvidas de vocês, postem lá, que assim que for para o ar a nossa web, e vocês comecem a postar, eu estarei lá interagindo e vou respondendo as perguntas de vocês. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Até a próxima.